Olá, bem-vindos ao TV Franchising. Hoje eu vou conversar com o Leonardo, diretor de Marketing e Expansão do CNA. Olá, Leonardo, tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo ao TV Franchising. Muito obrigado. É um prazer para nós do CNA estarmos aqui hoje nesse bate-papo e falar um pouquinho sobre franquia, o mercado aí de franquia e sobre a marca CNA também. Vamos aprender bastante juntos, então. Com certeza. Vamos Leonardo, bastante aproveita o começo dessa entrevista e vende o seu peixe. Qual é a história do CNA? Bom, esse ano é um ano muito especial para a marca CNA. Nós completamos esse ano 35 anos de atuação no mercado. Hoje o CNA possui 456 unidades espalhadas por todo o território. Nós temos quase 500 mil de alunos. Então, sem dúvida nenhuma, é um ano de muita conquista, de muita coisa para comemorar, tanto o franqueador como todos os franqueados aí de todo o Brasil. Como começou essa ideia? Alguém teve uma ideia de fazer uma escola? Sem dúvida. Que deu muito certo. A história do CNA é uma história muito bacana. O seu Luiz, que é o nosso presidente, o seu Luiz Gama, extremamente empreendedor. Ele começou um trabalho no sul do Brasil. Eu vou te provocar agora, o que quer dizer empreendedor? Todo mundo senta aqui nessa cadeira e fala assim, tem que ser empreendedor. O que é empreendedor? Acho que para o Leonardo, empreendedor, além, é claro, de quem tem uma capacidade muito grande de gestão, uma visão muito boa de mercado, é quem tem coragem de fazer algo. Okay. Porque boas ideias todo mundo tem, mas ter coragem de levar aquilo para frente, saia da cadeira e vá fazer. Exatamente, de fazer, são poucas pessoas e conseguem um resultado maravilhoso, e é a história do CNA também. Então, legal, você já definiu que é empreendedor, volta para o seu Luiz. Mas é uma história do seu Luiz assim que é muito gostoso até de ouvir, ele começou no Sul, lá mais precisamente em Porto Alegre, fazendo um trabalho de venda porta a porta de livros, aqueles cursos, que tinha por livros, a pessoa aprender sozinha, em casa. Fita cassete? Exatamente. Não que eu saiba, me contaram sobre isso. Imagina, você lê um pouquinho sobre isso, E aí ele foi desenvolvendo todo esse trabalho de porta a porta, montou uma equipe para fazer esse trabalho. Então, sai de quem começou a vender, já veio um lado empreendedor, montou uma equipe, uma estrutura. Está pensando lá na frente. Exatamente. E um dia, um dos vendedores dele, para ganhar um argumento de venda maior, disse que ao comprar aquele livro, a pessoa teria direito a algumas aulas se tivesse dúvida. Naquele momento, a venda dele começou a aumentar, obviamente, e esses clientes que não tinham as aulas começaram a ir até o escritório, a sede dessa equipe de vendas, para se fechar com o seu Luiz, que era o dono da empresa. Especificamente, nós estamos falando de aula de inglês. Exatamente, aula de inglês. Qualquer empresário nesse momento iria demitir o vendedor, ficar muito bravo, resolver, é claro, aquela situação com o consumidor, que foi o que ele fez, resolveu o problema do cliente, mas ele falou, peraí, existe um nicho, existe um segmento aí para eu atuar, que é não só vender o material didático, como começar a dar aula também. E foi aí que começou a surgir a rede CNA, as escolas inicialmente próprias aí do senhor Luiz Gama. Futuramente veio o material didático do CNA, todo o desenvolvimento do material, metodologia, até chegar hoje a 456 escolas, mais de 200 franqueados. Você falou no Brasil inteiro, é isso? No Brasil inteiro, até porque a maioria dos nossos franqueados hoje tem mais de uma escola. A gente tem 60% da rede que possui mais de uma escola, que também é um referencial de conquista e de felicidade para nós, porque é prova que ele tem retorno, por isso que ele acaba abrindo outras unidades. Em São Paulo mesmo, a gente tem um franqueado que está indo para a 13ª escola agora. Mais de 10 empresas da mesma franquia. Da mesma marca, então, e sem dúvida nenhuma é resultado de sucesso. O CNA tem um diferencial muito interessante no mercado também, que é a nossa média de alunos por escola, que é acima do setor. Até a gente tem uma média de 500 alunos por escola, o que faz com que o nosso franqueado tenha uma rentabilidade muito boa. Ou seja, o nome chama bastante. O nome chama bastante, significa que na ponta esse franqueado consegue ganhar mais dinheiro. Leonardo, uma pergunta que eu tenho ouvido aqui, muito das pessoas que vêm procurar marcas e franquias. Por que escolher o CNA e não uma outra franquia? Quando a gente olha para uma feira como essa, fantástica, a Feira da BF, muito bem organizada, com só grandes marcas, eu acho que o futuro empresário, esse empreendedor que está olhando para abrir um segmento, uma empresa, ele deve também ter essa dúvida, qual escolher perante a tantas boas marcas. E quando você visita todos os estandes, óbvio que o discurso geralmente ele é o mesmo do franqueador, que é o quê? Eu te dou estrutura, eu tenho uma marca forte, eu tenho um consumidor que tem o desejo da minha marca, enfim, eu vou te dar o respaldo para você ter sucesso, que é a função do franqueador, sem dúvida alguma. Só que além disso, por que CNA? O ano passado mesmo a gente se perguntou muito sobre isso. Se a gente olhar hoje, cada vez mais, quando você tem esse futuro empreendedor, ele tem dois perfis bem distintos.
Um é aquele empreendedor investidor, né, aquele que ele tem vários negócios e ele vê na franquia uma opção de rentabilizar ainda mais o seu dinheiro. Esse não aceita perder dinheiro, sem dúvida alguma. E o outro, muitas vezes, é aquele que batalhou a vida inteira, conseguiu ter um dinheiro e agora vai abrir o seu próprio negócio. Esse, se ele perde dinheiro, se acabou com a vida dele. Né? Esses dois perfis não podem perder dinheiro. Então a sua responsabilidade é muito grande. Sem dúvida. Por isso até que ele busca o quê? Franquia. Se a gente olhar aí dados do próprio Sebrae, né, as empresas normais, que você abre a tua marca, dá o teu nome, a taxa de mortalidade dela após 5 anos é absurda, é altíssima. Por isso que as pessoas já vão para o setor de franquia, onde essa taxa é muito menor, por um fator óbvio, tanto estrutura, respaldo, como um poder de uma marca que o consumidor já deseja, que é o caso do CNA. Olha que legal a dica do Leonardo. As empresas de franquia, elas querem perpetuar os seus negócios. Por isso, já existe uma preocupação básica e original para que esse negócio dê certo. Muito bacana a dica, Leonardo. Mas, além disso, nós tínhamos ainda aquele futuro empresário que ele fala, tá bom, a taxa de mortalidade é muito baixa, mas vamos dizer que eu sou o azarado ali, entendeu? Eu sou o que não deu sorte nesse processo, eu sou a exceção. Para quem é exceção, ano passado o CNA criou um projeto chamado Risco Zero. Risco Zero. Como que funciona? Após 2 anos de gestão da franquia, que é o prazo médio para que ele tenha um retorno do investimento, isso em qualquer setor. Após 2 anos, se ele não tiver retorno, em resumo, não começou a dar lucro, não está valendo a pena todo o trabalho e investimento dele, todo o investimento inicial dele, que é o quê, Carlos? Mobiliário, reforma que ele fez, tecnologia que ele colocou na escola, a taxa de franquia, todo esse investimento inicial que ele comprova pelas notas fiscais, enfim, com facilidade, é devolvido a esse franqueado se ele decidir não continuar o Desde negócio, que ele tenha trabalhado corretamente, de acordo com as linhas. O CNA tem um trabalho mensal de acompanhamento de todas as franquias do Brasil inteiro, então a gente consegue o tempo inteiro monitorar se ele está trabalhando de forma correta, orientá-lo, até porque o nosso objetivo é que ele tenha sucesso, com certeza. Então, peraí, Leonardo, todo o investimento inicial dele, se em 2 anos ele não conseguir a rentabilidade que vocês prometem, exatamente, é devolvido. É devolvido, corrigido a NGPM. Qual é a pegadinha? Não tem pegadinha, tem um histórico de uma marca de sucesso, né? O CNA tem vários anos aí que a gente passa com uma taxa de mortalidade igual a 0, então a gente tem um histórico de um franqueador que hoje criou uma estrutura muito boa em todas as áreas de operação, marketing, financeiro, a própria assessoria de relacionamento com o franqueado, a área pedagógica, que é um pilar essencial em educação. Então, com toda a estrutura que o CNA criou hoje de consultoria de campo, para você ter uma noção, para atender esses franqueados, nós temos uma base aqui em São Paulo com mais de 100 colaboradores full-time para atender toda a rede todos os dias. A sede é em São Paulo, não é no Sul, então, como você falou que começou no Sul. Começou no Sul, mas hoje a sede, o franqueador CNA, fica aqui no bairro do Paraíso mesmo, em São Paulo, um prédio lá, 9 andares, só para atender o franqueado CNA, onde também nós temos 2 andares de auditórios para treinamentos, workshops, tanto para qualificar o franqueado como o colaborador do franqueado também. Então hoje o CNA ele chegou num processo de expansão, além de ser uma marca muito conhecida, do consumidor ter o desejo da marca, de ter um histórico de sucesso de mais de 60% dos franqueados terem uma segunda unidade, ele chegou num patamar de, se você tem alguma preocupação, eu te dou um risco zero para que você venha com a gente. Eu acredito muito também no fator emocional de gestão, que isso ajuda o meu futuro franqueado a gerir melhor o negócio dele. Toda vez que você faz um trabalho com uma certa tranquilidade, da certeza daquilo dar certo, até a tua criatividade, o teu jogo de cintura, o teu empreendedorismo é maior também. Então ele sabe que ele tem um franqueador que vai dar todo o respaldo para ele, é dessa forma que o CNA vem trabalhando. Leonardo, para fechar o nosso bate-papo de hoje, o CNA daqui 5 anos. Daqui 5 anos, nós temos a intenção de um projeto forte de expansão em região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, que são as regiões onde eu possuo maior potencial ainda de expansão. Principalmente com um projeto nosso agora que é o Franquia Escola, que é ter unidade CNA dentro de colégios de ensino regular. Então o mercado, a gente está fazendo uma grande estruturação. Você está terceirizando o ensino de idiomas dentro das escolas tradicionais? Inicialmente não a terceirização,
e sim eu ter o que a gente chama do extracurricular dentro dessas escolas, por vários fatores, tanto para rentabilizar mais aquele colégio, para dar um diferencial para aquele colégio do ensino regular, mas hoje é uma tendência de hábito de consumo que é a comodidade, né? Então o pai já deixa o filho onde ele tem o ensino regular, 1 hora depois da aula ele já faz o inglês dele, um inglês ou espanhol de uma marca muito reconhecida, respeitada pelo mercado, por segurança também, não tem que levar o filho de um colégio para outro, então adequado ao que é tendência de consumo. O CNA tem um projeto tanto de expandir ainda unidades de rua, como também o projeto do Franquia Escola para os próximos 5 anos aí. Esse é o futuro? Esse é o futuro do CNA, com risco zero, a marca cada vez mais forte, aí como a gente coloca a CNA para quem é apaixonado pelo sucesso. Leonardo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Parabéns pela explicação que você deu para os telespectadores e sucesso. Estamos à disposição aí de todos, como coloquei, nós ficamos aqui em São Paulo. O que precisar, a gente está à disposição para quem quer conhecer um pouco mais sobre o mercado de franquia. Muito obrigado, um abraço. Até mais. Valeu.